Olá, sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos. 21 de abril de 2023. E neste vídeo nós queremos falar sobre todos prestarão contas no grande trono branco, ou seja, vivos e mortos hão de prestar contas de todos os seus atos, de todas as suas palavras, de todas as suas atitudes para com seu próximo, de todas as palavras ditas para com o seu próximo e para com Deus, de todos os seus pensamentos. Como diz Paulo em Romanos 2,16, que Deus irá julgar, o Senhor Jesus vai julgar o segredo dos homens, através do Senhor Jesus. Quem vai fazer o julgamento? O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,1 que será o Senhor Jesus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então todos vão prestar contas de tudo quanto praticaram, de todas as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam do bem, quer sejam do mal. Quantas pessoas não param para refletir, não param para tirar um momento de reflexão, para se lembrar, para meditar, para saber na sua consciência que um dia ela vai se colocar diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante do Senhor Jesus, e vai prestar contas. No livro de Apocalipse, no capítulo 20 e o verso 11 ao verso 13, está escrito exatamente esse momento. Este momento que vai ser reservado, nós não sabemos onde vai ser, nós não sabemos o local específico onde se dará esse julgamento. Uma coisa é certa, serão milhões e milhões que serão julgados, porque desde Adão até o final do milênio, as pessoas serão julgadas. Todos os homens serão julgados. Os anjos também serão julgados. Então, aqui no livro de Apocalipse diz assim: vi um grande trono branco. Então já começa mostrando que o trono é grande, não é um trono pequeno, é um trono grandiosíssimo. E ele diz: e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, veja que o grande trono branco, além de ser grande, tem uma pessoa que é o Senhor Jesus, como Paulo disse, que ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele estará assentado sobre este trono, e a presença dele fará com que a terra e o céu eles fujam da sua presença. Veja a grandiosidade, a glória, o poder do Senhor Jesus sentado neste trono. Não se achará lugar para o céu e nem para a terra. Que coisa interessante. Você já parou para pensar nesse momento, nessa situação, né? Então é muito importante nós, como igreja do Senhor, garantirmos a nossa salvação através do sacrifício do Senhor Jesus, porque a igreja ela não será julgada. A igreja ela já estará julgada no tribunal de Cristo, e nossos pecados já foram apagados, perdoados. Nós fomos limpos,
fomos justificados através da fé no Senhor Jesus Cristo. E diz aqui: viu os mortos, os grandes e pequenos que estavam diante do trono. Então, os mortos, grandes e pequenos. Quem são esses grandes? E quem são esses pequenos? Os grandes são os príncipes, os embaixadores, os reis, as rainhas que morreram desde a fundação do mundo, desde que Adão passou a existir, né? Calígula, Nero, todos os homens que foram reis, Napoleão Bonaparte. São muitos e muitos reis e príncipes, Dom Pedro II, Dom Pedro I, né? Dom João VI, e por aí vai. Uma série de reis e rainhas, homens em toda a história da humanidade, poderosos, detentores de poderes humanos, de influência, grandes homens da história, os Czars, os Césares, os faraós, né? O faraó que tentou impedir que o povo de Deus atravessasse o Mar Vermelho. Com certeza aquele homem, se converteu a Deus, ele escapará do lago de fogo. Caso contrário, ele vai ser julgado, ele vai ressuscitar para ser julgado. Grandes e pequenos, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas simples, os abomináveis, os assassinos, os idólatras, feiticeiros, aqueles que fizeram maldades, que mataram, como Hitler matou 6 milhões de judeus. Então muita gente vai estar presente neste dia. Viu os vivos e os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Veja que cena, todos ali em pé, esperando o seu momento de ouvir o nome para se apresentar diante do Todo-Poderoso, para ser julgado, para ser prestado contas de todas as suas obras, de todas as suas atitudes, de todas as suas palavras, do bem que deixaram de fazer, do mal que fizeram, e por aí vai. Então há muitas pessoas que não param para refletir neste dia, por que não dizer quase todas as pessoas. Muito raramente você vai ouvir uma pessoa falando, conversando com você, chegando a um consenso, a um momento de reflexão acerca desse momento do juízo final do grande trono branco. Diz aqui: abriram-se os livros, quer dizer, há livros, né, que estão registrados todos os atos, todas as atitudes, palavras, pensamentos, todos os segredos dos homens estão escritos nestes livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então tem os livros e tem o livro da vida. Por quê? Porque no momento em que houver esse julgamento, Deus vai mandar ver se o nome da pessoa que está ali sendo julgada está constando no livro da vida. É muito importante isso. Por quê? Porque se o nome da pessoa, imagine bem, pense bem, o nome da pessoa que foi chamada, uma grande expectativa, essa pessoa vai estar nesse momento. Ela vai estar naquela expectativa: será que meu nome está no livro da vida? Será que meu nome está constando? Eu fiz tantas coisas boas, eu dei esmolas, eu fiz o bem, eu não fiz o mal a ninguém. Ela pode pensar assim. Mas se ela não se converteu ao Senhor Jesus, se ela não se arrependeu dos seus pecados, o nome dela não constará no livro da vida. Diz o verso 15: aquele que não foi escrito, achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, é o Geena, onde não tem ninguém. E lá já estará o falso profeta e o anticristo. E Satanás também será lançado lá. Lá estará Satanás, todos os seus demônios
também serão lançados lá no lago de fogo. E as pessoas que forem lançadas lá, elas estarão acompanhadas por Satanás, por todos os demônios, por todos os perversos, pelos idólatras, pelos abomináveis, os assassinos, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados estarão lá nesse lugar terrível chamado Lago de Fogo. Então a pessoa que for chamada, fulano de tal, a pessoa vai estar na expectativa. Deus vai mostrar toda a sua vida dessa pessoa diante dela, para que ela não diga, para que ela não saiba do que está sendo julgada. Então Deus, ele não trabalha sem objetivo, e Deus é justo. Ele vai mostrar, o Senhor Jesus vai mostrar, revelar o segredo dos homens, aqueles segredos mais escondidos, mais ocultos, que as pessoas muitas vezes dizem, não conta para ninguém. Você já ouviu muitas pessoas, quando contam um segredo, uma coisa às vezes que praticou, uma coisa errada, ela diz, não diz a ninguém não, eu fiz isso, mas não diz a ninguém, não sabendo ela que aquilo que ela fez está escrito no livro das obras, nestes livros que foram abertos. Então não tem como esconder as palavras. O Senhor Jesus disse que por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado. Porque toda palavra frívola dita pelos homens prestará conta no dia do juízo. Então toda palavra desagradável a Deus, toda palavra frívola, toda palavra de maldição, toda palavra dita contra alguém, toda palavra dita contra Deus, toda palavra dita contra o próximo, contra o semelhante, essas pessoas vão prestar conta. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que falamos, precisamos ter cuidado com o que fazemos contra alguém, precisamos ter cuidado o que fazemos às escondidas. Por quê? Porque está sendo anotado, tudo está sendo anotado nos livros das obras. Ali não tem nada escondido, ali tudo que fazemos, praticamos, falamos, pensamos, todo o mal que nós fazemos, que as pessoas, seres humanos fazem, está tudo escrito ali. Então não tem jeito, não tem como escapar do grande trono branco, não tem como escapar desse dia, um dia terrível, um dia de grande expectativa, um dia de desgosto para muitos, porque imagine você que está me ouvindo, imagine o nome da pessoa ser chamado, e aí no momento de procurar o nome dela no livro da vida, ela vai estar numa expectativa, será que meu nome está no livro da vida? E de repente o anjo diz ao Senhor que está assentado no grande trono branco, Senhor, o nome dessa pessoa não consta no livro da vida. E aí qual é a atitude que o Senhor Jesus vai tomar? Ele vai dizer, lança no lago de fogo. Que momento terrível. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, de escaparmos. Ele disse que aquele que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é o lago de fogo, exatamente esse momento. Percebe? Esse momento do julgamento em que aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Que coisa terrível. Então as pessoas que conviverem ali, que viverem, que estiverem reinando durante 1000 anos, que morrerem submissas, arrependidas dos seus pecados, o Senhor Jesus estará reinando por 1000 anos. Então quem se arrepender durante esse período, quem obedecer ao Senhor Jesus nesse período, estará com seu nome escrito no livro da vida. E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão no arrebatamento da igreja e não participarão desse julgamento. Por quê? Porque a igreja já terá sido julgada. A igreja terá sido julgada no juízo do tribunal de Cristo, onde receberá o seu galardão. Então a igreja nessa ocasião escapará desse juízo. É o que eu entendo. Talvez alguém interprete ou entenda que a igreja, todos os santos, apóstolos, profetas e todos os salvos
também serão julgados. Talvez alguém entenda assim. Eu, particularmente, não entendo assim. Por quê? Porque os nossos pecados foram apagados através do sacrifício. O nosso desejo, a nossa aceitação, o nosso arrependimento, a nossa submissão ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos livra da ira futura e nos livra do julgamento, do juízo final. Porque os nossos pecados foram apagados. Mas essas pessoas que participarem do milênio, que se converterem ali durante o milênio, essas pessoas que não serão parte da igreja, a igreja ela é a noiva, é a esposa do Cordeiro, ela não vai ser julgada. O Senhor Jesus não vai julgar a sua noiva, ele vai julgar a noiva para galardão, para entrega dos galardões. Por quê? Porque todos os salvos que nasceram de novo, que já têm o seu nome escrito no livro da vida, já terão escapado do lago de fogo. Não sofrerá o dano da segunda morte. Mas se acontecer da igreja ser julgada no grande trono branco, a igreja escapará. Todo aquele que tiver o seu nome escrito, que nasceu de novo da água e do Espírito Santo, escapará do grande trono branco. Então não tem rico, não tem poderoso, não tem ministro, não tem deputado, não tem vereador, não tem governador, não tem presidente, não tem rei, não tem rainha, não tem czar, não tem César, não tem faraó, não tem nenhum posto que já existiu na face da terra que escapará deste grande e terrível dia que é o grande trono branco. Se deparar face a face, cara a cara com Deus, com o Senhor Jesus, que é Deus. O Senhor Jesus é Deus e vai ter que prestar contas. Então, meu amado, querido irmão que me ouve, ou você que está me ouvindo, que não teve uma experiência com o Senhor Jesus, que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não entendeu a verdade do Evangelho, você precisa entregar a sua vida. Enquanto é tempo, enquanto há vida, há esperança. Depois que parte, segue-se o juízo. Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então ali Deus dá o destino da pessoa. Ou vai para o Hades, aguardar o juízo final, porque o próprio Hades vai ser lançado no lago de fogo, verso 13. O próprio Hades, esse lugar onde as pessoas vão, que morrem sem Cristo, o próprio Hades, o próprio lugar chamado Hades, que é o Sheol, vai ser lançado no lago de fogo. E o mar deu os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Separação eterna, separação total de Deus, para sempre longe dele. Então, é muita tristeza, é muita angústia passar a eternidade longe de Deus. Mas o Senhor está neste momento trazendo esse vídeo através da minha vida para fazer você lembrar, você que é cristão e que não é. Um dia você vai se apresentar, eu vou me apresentar, nós iremos nos apresentar diante do Senhor Jesus em alguma ocasião, ou no tribunal de Cristo, ou sendo julgado no juízo do grande trono branco. Uma coisa é certa, ninguém escapará, ser humano algum, nem anjo algum que pecou, vai escapar desse dia chamado o juízo final, o grande trono branco. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, se renda a Ele, abra o seu coração, deixe Ele ser o seu Senhor e Salvador, creia no sacrifício do Senhor Jesus, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, e assim você escapará da condenação eterna, do juízo final, de ser lançado no lago de fogo. Porque se você entregar a sua vida a Ele, imediatamente o seu nome é escrito no livro da vida, e a alegria nos céus com os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por quê? Porque realmente o sacrifício do Senhor Jesus foi caríssimo,
foi sofredor, foi martírio para dar a salvação a você e a mim, a todos nós. Então os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, porque ele reconhece que o sacrifício do Senhor Jesus é que leva a pessoa a escapar do grande trono branco, do juízo final, do lago de fogo, do destino eterno, longe de Deus para sempre. Eles sabem, eles conhecem esse lugar, eles sabem que esse lugar é terrível, eles sabem que é um lugar de tormento eterno e serão atormentados lá, todos que forem lançados lá, acompanhados das piores companhias. Inclusive Satanás estará acompanhando junto com seus demônios, seus principados e potestades e hostes espirituais da maldade, todos os perversos, todos os homens maus. Que coisa terrível será o lago de fogo. Escape desse lugar, entregue sua vida ao Senhor Jesus enquanto há tempo, enquanto está vivo, porque vindo a morte, segue-se o juízo. E a morte não manda recado, ela não manda aviso, ela não manda um bilhete, ela não manda nenhum tipo de aviso prévio. Ela vem, ceifa a pessoa e a pessoa é lançada para o Hades se estiver sem o Senhor Jesus, se não se arrepender dos pecados. Mas se ela se arrepender dos pecados, entregar a vida ao Senhor Jesus e a morte vier, é levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença do Senhor no terceiro céu, aonde está já a presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, que você reflita neste tema, que você possa ler Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15. É muito importante saber disso. As pessoas, muitas vezes, elas não estão nem aí para isso. Essa é uma palavra que está lá escrita, deixa um dia acontece, deixa para um dia que acontecer. Não é assim. Esse dia pode ser hoje. Eu posso partir hoje, posso partir amanhã, posso partir na madrugada, e aí eu tenho que garantir a minha salvação, de me apresentar, de ser buscado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença do Senhor Jesus no terceiro céu, ou ser lançado no Hades e aguardar o juízo final para o juízo do grande trono branco. Mas graças a Deus que um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, um dia eu me rendi a Ele, um dia eu deixei Ele entrar na minha vida e fazer morada, e eu creio que se hoje eu partir, eu estarei com o Senhor Jesus para sempre. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Fiquem todos com Deus, ótima noite, bom final de semana, em nome do Senhor Jesus.